Então, assim, eu queria abordar a temática da missão de vida. Sempre que a gente aborda a temática da missão de vida, para que a gente possa seguir um pouco mais de profundidade nisso, a gente acaba se remetendo à temática também da reencarnação. Talvez para alguns a temática da reencarnação ainda seja algo muito distante, algo ainda muito inalcançável, uma temática ainda envolta por muitos mistérios. Oi Marionélia, bem-vinda, obrigado pela presença. Então, para muitos a reencarnação ainda não é um consenso e tudo bem, nós todos temos tempo para pensar, para refletir, para verificarmos como que isso se adequa ou não às nossas realidades, às nossas vidas, para que a gente se sinta no nosso tempo de construir o entendimento sobre essa questão que é a questão da vida após a vida, ou como alguns chamam, a vida após a morte. No entanto, quando você de fato se propõe a entender a temática da reencarnação, você percebe que, inclusive, existe a necessidade de ressignificarmos o significado da morte, ou que possamos dar um novo entendimento a essa questão da vida, de como ela funciona, de quais são os seus ciclos, de aonde que acaba, será que acaba mesmo? Como é que funciona tudo isso? E assim por diante. Então, crianças, quando a gente fala de missão de vida, e se a gente pudesse, se vocês me derem essa permissão para entrar já na temática também da reencarnação, a gente pode falar que quando nós estamos fazendo este entrevidas, como se chama, nesse processo de virmos do mundo sutil para a nossa encarnação aqui no mundo terrestre, para essa observação da experiência de tudo aquilo que nós podemos aprender aqui nessa caminhada, nós então chegamos neste planeta e chegamos nessa dimensão com uma série de, vamos assim chamar, de coisas por serem resgatadas, tarefas, podemos chamar de resgates mesmo. Esse conjunto de tarefas que estão por serem resgatadas, aprendizados que talvez precisam ser ainda fortalecidos, coisas que vieram de outras vidas e pairam agora sobre nós enquanto ainda coisas a serem consolidadas, amores e desamores, encontros e desencontros que ainda não finalizaram os seus ciclos, aprendizados em termos da nossa evolução mesmo, coisas que não são apenas nossas, mas coisas que também têm a ver da gente com outras pessoas. Talvez para quem já tenha ouvido falar, oi Sueli, bem-vinda. Quem aqui já ouviu falar de um pesquisador chamado Brian Weiss? O Brian Weiss, ele tem um livro chamado Muitas Vidas e Muitos Mestres. Oi Leda, bem-vinda. E o Brian Weiss, ele fala sobre a troca e os ciclos que nós temos dentro dos papéis familiares, por exemplo. Então ele fala que se hoje você é filho, é provável que numa outra existência você tenha sido pai, e se você é pai agora, é provável que numa outra existência você tenha sido filho. Então ele vai dizendo que a gente vai trocando de papéis dentro da nossa estrutura familiar. Então ele nos explica e nos traz histórias de regressões e de histórico de terapia de vidas passadas, onde os pacientes foram relatando isso, que hoje eles, enquanto filhos, mas se lembram de vidas passadas onde foram pais daqueles que hoje são os seus pais, e relembram e relatam ter tido dificuldades, por exemplo, em fazer a conexão do amor, em fazer a conexão do carinho, sofrimentos em que hoje talvez se percebam alvo de algumas experiências difíceis com os seus pais, mas de repente voltando numa terapia de regressão percebem que em outras vidas também já tenham sido meio carrascos dos seus filhos que agora são os seus pais, como se fora numa troca de papéis, para que aquilo que nós
fizemos aos outros, nós tenhamos a perspectiva, quando nós estamos vivendo o papel do outro, e de saber como que nós nos relacionaríamos com essa experiência, como que nós reagiríamos a essa experiência, para que nós possamos vivenciar de forma muito visceral cada uma das experiências a que a gente foi exposto ou fizemos os outros estarem expostos. Então, todo esse arcabouço de situações, de coisas, de tarefas, de vivências, de emoções, de sentimentos, chegam em nós para essa existência. E nessa existência, a gente vai ter esse chamado para completar, para consolidar, para irmos através dos caminhos que nos levam através dessas experiências que são fundamentais para a nossa evolução. E aí, quando a gente fala de missão de vida, a gente fala sobre alguma coisa que é muito palpável, porque talvez quando você ouça falar sobre viver com propósito, viver a minha missão de vida, você de repente se pergunta, Chames, mas aonde que eu vou pesquisar qual é a minha missão de vida? Como é que eu descubro qual é a minha missão de vida? Como é que eu entendo, onde é que eu vou buscar cumprir essa missão de vida? E aí entra uma série de possibilidades que nós temos para esse encontro com a gente mesmo, desde leituras, desde experiências em cursos, terapias, amizades, encontros e desencontros que a gente faz ao longo dessa vida, mas de forma mais centrada, o processo de autoconhecimento, o processo de você estar em contato com você é o que vai ajudar você a encontrar a sua missão de vida. Como, Chames? Como assim? Todos nós temos uma espécie de senso interior, que você pode chamar de bússola interior, que você pode chamar de um mapa pessoal que vai indicar o seu caminho toda vez que você esteja seguindo o seu caminho, toda vez que você esteja fora do seu caminho. Sueli, bem-vinda. Sueli, Cassi, bem-vinda. Bem-vinda, muito bom tê-las todas por aqui, tê-los todos por aqui, muito legal. Então, como eu dizia, nós temos essa bússola interior. Apesar de que nós estejamos num processo humano, de formação humana, onde quando a gente chega nesse planeta existe um processo chamado de esquecimento, onde você se esquece de suas vidas anteriores, onde você se esquece de muitas das suas jornadas, experiências de outras encarnações, mas você traz, no entanto, todo um conjunto de informações, de valores, de experiências que moldaram uma espécie de personalidade espiritual que você traz para essa vida. Então, quando se fala que uma criança recém-nascida é um livro em branco, um caderno em branco, isso não condiz muito com a realidade. Quando nós chegamos nesse planeta, pelo contrário, nós chegamos já com uma série de experiências que, embora adormecidas ou numa esfera muito inconsciente ainda, estão nos influenciando profundamente. E isso ajuda também a trazer entendimento sobre grandes dons de música, sobre dons de escrita, sobre grandes capacidades motoras, espirituais, capacidades artísticas, às vezes em crianças de 1 ano e meio, 2 anos, que muitas vezes trazem já registros de encarnações anteriores e assim por diante. Mas dando seguimento, crianças, e eu já vou responder aqui uma pergunta aqui da Sueli Cardoso, já vou voltar lá, Sueli. Quando nós estamos dentro de um processo de autoconhecimento, através de meditações, através de observação interior, através de uma relação muito próxima com a gente, nós temos então a capacidade de ter sensações, porque este nosso senso interior, ele é muito apurado. Ele vai nos dar a capacidade de perceber o que está nos fazendo bem, o que traz aquele senso de uma convicção. Porque, como eu disse anteriormente, quando a gente nasce,
a gente chega na família onde nós estamos, nós vamos aprendendo uma série de coisas lá de fora. Nós aprendemos sobre os planetas, nós aprendemos sobre a vida, nós aprendemos sobre geografia, matemática, língua portuguesa, nós aprendemos sobre a história, nós aprendemos sobre geometria, sobre, enfim, uma série de coisas. Nós aprendemos sobre os vegetais, nós aprendemos sobre do que a Terra é formada, do que os vegetais são formados e até mesmo aprendemos sobre a nossa anatomia, mas aprendemos muito pouco sobre nós mesmos. Aprendemos muito pouco sobre nos conhecermos. Aprendemos muito pouco sobre como é que a gente faz e como é que a gente executa esse processo de autoconhecimento, esse processo de prestarmos atenção ao que nós sentimos, a quem nós somos. E de uma certa forma, por mais que em algum momento todo mundo já ouviu falar sobre seguir o seu coração, de uma forma geral, a história das nossas vidas acaba sempre nos levando para que a gente possa se encaixar em alguma estrutura. A gente se encaixar nessa estrutura pode ser se encaixar na estrutura da família, a gente pode ser levado a se encaixar na estrutura de uma empresa, de uma faculdade, de uma escola, de amizades, às vezes até de um relacionamento afetivo. Mas aquilo que nós realmente somos estará pulsando dentro de nós sempre, a cada momento de nossas vidas. Quando a gente começa a observar, quando a gente começa a se olhar um pouquinho mais, é muito clara o discernimento que começa a aparecer entre as experiências daquilo que ressoa aqui dentro e aquilo que não ressoa aqui dentro. Porque as coisas que fazem parte da sua missão de vida, elas tendem a trazer um senso de, quando você olha para aquilo e diz, nossa, agora eu estou no meu lugar. Ou, é aqui que eu deveria estar. É isso que eu devia estar fazendo. Sabe quando você entra em contato com uma sensação de familiaridade? E é muito maluco porque talvez você nunca esteve naquele lugar. É muito maluco porque você de repente não conhecia aquelas pessoas. É muito maluco porque de repente você jamais teve contato com aquelas coisas. Mas quando você se vê naquela situação, puxa vida, é aqui. Esse é o meu lugar. É aqui que eu pertenço. Um senso de uma convicção interior. É aquele momento em que você aos poucos diz a você mesmo, isso faz sentido. Não significa que fará sentido para sempre. Não significa que você fará aquilo o tempo todo. Mas quando você se permite seguir aquela coisa interior em você, você então começa a perceber que é como se as experiências da sua vida se encaixassem. Porque quando você entra na sua missão de vida, o seu poder interior, ele começa a aumentar. É como se todos os sinais da vida, que antes estavam espalhados para tudo quanto é lado, de repente começam a entrar dentro de uma sequência que a gente consegue entender. Pessoas que talvez sempre estiveram ao nosso lado, de repente, essa pessoa, aquela pessoa de repente faz todo sentido. De repente você olha para trás e percebe que tudo aquilo que você fez é como se tivesse sido uma preparação para que você pudesse estar exatamente aqui, exatamente agora, nesse exato lugar. E aí de repente, uma espécie de uma epifania, uma espécie de uma super convicção, uma energia, uma emoção, o seu corpo inclusive, todo ele avisará você sobre quando você está na sua missão de vida e sobre quando você não está na sua missão de vida. Quando você não está na sua missão de vida, em geral você tende a ter um senso de desencaixe. Você está no lugar, mas parece que você não deveria estar. Você está com as pessoas, mas parece que você não se encaixa.
Você faz, você constrói, mas parece que as coisas não fazem sentido. Parece que você constrói, parece que você realiza, parece que você caminha, mas você olha para os seus passos e eles carecem de sentido, eles carecem de um encaixe com coisas profundas em você. É claro que tudo isso que eu estou aqui colocando vai depender de um processo de autoobservação, para que nós possamos contrastar as experiências que nós estamos vivendo com as experiências que propõe o nosso coração. Quanto mais próximas forem as nossas condutas exteriores da minha conduta interior, maior vai ser o senso e a convicção de que eu estou no meu caminho de vida. Deixa eu falar aqui, a Sueli Cardoso: tenho sentimentos de que não estou no lugar certo e de que logo irei voltar. Alegria pode ser uma das possibilidades de entender que você se encaixa sim na sua missão de vida. Mas veja bem, eu quero trazer que o estado que eu chamo de felicidade é o estado que eu relaciono com nós estarmos na nossa missão de vida. Veja que no Brasil tem uma situação que as pessoas falam assim: eu prefiro ser feliz do que ter dinheiro. E eu gosto sempre de desvincular missão de vida da questão do dinheiro. Desvincular como, Chames, missão de vida do dinheiro? Você não precisa ser rico para estar na sua missão de vida, mas tampouco você precisa ser pobre. Às vezes você está no vale, às vezes você está lá embaixo e você está cumprindo a sua missão de vida. Como assim? Sabe aquele momento em que você passa por uma tristeza, por uma frustração, mas de repente algo dentro de você diz o seguinte: olha, nós estamos passando por essa frustração, mas algo está por vir. Algo está por chegar, que é o que a Sueli está dizendo aqui. Algo está por se apresentar. E de repente essa coisa se apresenta e de repente você percebe que aquela queda que você teve pode ter sido o eixo fundamental para que você pudesse se encaixar numa intrincada rede de eventos, entendimentos e situações que levam você a um alinhamento interior que você sente, talvez pela primeira vez na sua vida. É isso. Esse é o meu lugar. É aqui que eu deveria estar. Não significa que você não terá dúvidas, não significa que você não terá questionamentos, mas existe um senso interior que diz para você: é por aqui. É uma certeza, Chames? É uma coisa que eu vou ter certeza? Eu não gosto da palavra certeza, porque muitas vezes a certeza ela vem da cabeça. Convicção é uma coisa que vem do coração. A certeza ela vai depender em muitos momentos de você fazer uma série de raciocínios lógicos. Não, mas é porque se eu estou aqui, eu não sei se eu vou ter dinheiro, mas mesmo assim eu vou estar aqui porque as pessoas disseram que... Então se eu calcular aqui e se eu correlacionar com o que talvez seja... Não é isso. Porque quando você está na sua missão de vida... Oi, Doraci, bem-vinda, bom tê-la por aqui de novo. Porque quando você está na sua missão de vida... Mesmo que lá fora esteja chovendo canivetes, alguma coisa dentro de você, puxa vida, tá todo mundo correndo para lá e para cá, tá todo mundo fugindo da chuva de canivetes e por algum motivo eu tô tão tranquilo aqui. O que está acontecendo? Será que eu tô certo? Será que eu tô errado? Será que eu tô ficando maluco? Será que eu pirei de vez? É como se houvesse uma sensação de segurança. Oi, Suelen, bem-vinda. É como se uma sensação de segurança acompanhasse você. Porque, de fato,
quando você se posiciona com você, a sua autoestima, ela recebe um boom. Ela é fortalecida e potencializada muitas e muitas e muitas vezes. E quando você estiver do seu lado, você vai entender o que é isso. Quando você está com você, quando você começa a se desvincular do que os outros disseram para você que você devia ser, quando você começa a se desvincular daquilo que a sua cabeça acha que você devia estar fazendo, do que os seus pais juravam que você tinha que estar fazendo, a sociedade, a cultura, a tradição, os bons costumes, a religião, quando você se alinha com você, quando você segue essa coisa interior que muitas vezes não é dita em palavras, mas ressoa em termos de uma sensação, de um sentimento que acompanha de uma segurança, de uma autoconfiança que potencializa a sua autoestima, que vai ter a ver com a alegria que a Sueli falou, porque eu posso estar super alegre, mas é como se eu entrasse em contato com uma felicidade, é um senso de realização interior. Eu associo realização interior com estar vivendo a minha missão de vida, o meu propósito, como queiram chamar, com felicidade. Muitas pessoas adoram falar aos sete ventos: felicidade é uma coisa impossível, felicidade é uma perfeição que não chega, felicidade é uma coisa idealizada. Para mim, felicidade é algo perfeitamente possível. É algo perfeitamente sustentável no aqui e agora. É algo ao mesmo tempo simples e ao mesmo tempo complicado. Porque nós aprendemos tantas coisas das quais é difícil nos desapegarmos, que quando a gente começa a olhar para a nossa missão de vida, nossa, minha missão de vida era simplesmente largar tudo que eu estou fazendo e fazer uma outra coisa completamente diferente. Falando assim é fácil, não é? Mas às vezes fazer e desapegar-se, bem-vinda Adri, desapegar-se daquela bagagem talvez seja altamente desafiador, altamente difícil mesmo, porque ninguém mais está usando a palavra difícil porque a gente quer ressignificar, e ninguém mais fala a palavra difícil, mas é difícil. Fazer o quê? Nem sempre é desafiador, às vezes é foda mesmo, às vezes é difícil, mas é simples. É simples. Mas às vezes a gente leva uma vida inteira para fazer. Às vezes a gente leva anos para abraçar. Mas a missão de vida está ali dentro de você. A missão de vida está ali dentro de nós, dentro de cada um. Sempre esteve. Mas nós tivemos medo. Porque quando a gente veio lá do mundo espiritual, passamos pelo processo de esquecimento. Para a gente não lembrar que a gente cortou a cabeça de um monte de gente. Para a gente não lembrar que numa outra época a gente, fez uma série de maldades com as pessoas, ou a gente passou uma série de sofrimentos, ou a gente morreu afogado, a gente também teve a cabeça cortada, enfim. A gente vem para essa vida um pouquinho mais resetado, não zerado, mas resetado. Zerado nunca, ninguém é uma folha em branco, crianças. Você olha para um bebê, aquele bebê não é uma folha em branco. Jamais, jamais. Tem uma alma ali dentro que já passou por muitas encarnações. Mas abraçar a nossa missão de vida é algo simples, mas que carece de coragem. Carece de você se conhecendo. Carece de você se aproximar de você. Se eu perguntar agora para vocês, quais são as nossas sensações? Quais são as nossas emoções? O que faz a gente ir adiante todos os dias? Oi Ju, bem-vinda! O que faz a gente sair da cama todos os dias? E aí onde a gente tem as leituras, onde nós temos as meditações, nós temos os nossos professores, os mestres que estão aí para ensinar coisas. E todos eles estão nos ensinando, no final das contas, o quê? Para a gente vir para cá. Ah, James, mas eu queria ler um livro que me dissesse exatamente como. Exatamente como não tem. Exatamente como é só você construir dentro de você. Exatamente como é você que vai dizer para você. Porque a sua forma não serve para mim e a minha forma não existe para você. Por isso que de vez em quando eu digo que eu entendo
a minha missão de vida dentro das terapias, dentro do autoconhecimento, como fazer provocações e tentar, de uma certa forma, estar presente para levar você até na porta, para ajudar você a enxergar a porta. Mas aquela porta só você consegue passar. Eu não sou nem iluminado por isso, porque também já me ajudaram. E não é tão pouco atravessar a porta seja a iluminação última, mas são pequenas iluminações, maravilhosas iluminações, que aos poucos nos vão trazendo mais dentro da gente. Todos nós procuramos, sabe aquele amor do pai? Sabe aquele amor da mãe? Sabe aquele amor de que fala a constelação familiar? Sabe aquele amor, sabe aquele acolhimento de que falam todas as filosofias, os poemas, os apaixonados? Esse amor é aquilo que a gente sente quando a gente está verdadeiramente com a gente. Quando você se encontra com a sua missão de vida e você, de fato, se torna, naquele momento, um cidadão do mundo. Porque não importa mais onde você esteja. Não importa mais onde você está caminhando. Você faz parte, um ser humano do planeta, de fato. Você não é mais blumenauense, você não é mais catarinense, você não é mais brasileiro. Você se torna um cidadão do mundo, independente de onde você esteja. Débora, agradecido. Agradeço pela oportunidade também. Então, nesse momento que a gente se encontra com a gente, não é o fim, é o começo. Não é o fim da jornada de autoconhecimento. É, na verdade, o primeiro passo verdadeiro. Todo o resto, as meditações, as leituras, as terapias, as experiências, as rodas de cura, as vivências que a gente faz por aí, quando você chega na porta, não é o fim, é apenas o começo. É o início, é o verdadeiro início. No dia em que você estiver de verdade se encontrando com você, será maravilhoso, será emocionante, uma sensação ao mesmo tempo de frescor, como se fosse uma primeira vez, mas é como se você estivesse voltando para casa. É uma sensação familiar, é uma sensação de que é isso o que nós sempre procurávamos. É isso, exatamente isso, o que eu sempre estive em busca de. Estar comigo. Mas é um estar comigo que só agora eu entendi de verdade o que significa. Totalmente diferente. Totalmente diferente. E esse encontro, quando você passa por essa porta, quando você sentir isso, você saberá. Cada um saberá. Porque é um começo de uma relação maravilhosa. A primeira e a única relação eterna. A relação sua com você. E é como se todas as outras coisas se colorissem. É como se todas as outras coisas começassem a ter um sabor totalmente diferente. Encontrar-se com você e abraçar a sua missão de vida traz um significado totalmente novo para todas as coisas que você faz. E de repente você descobre que mesmo estando no seu trabalho, você enxergará outras pessoas e outros afazeres, mesmo estando na mesma empresa, mesmo estando na mesma família, você olha para sua família e já não os vê mais da mesma forma, você os vê de forma totalmente diferente. Tudo começa a tornar-se novo. Você tornou-se, de fato, talvez uma pessoa renascida para uma nova vida. Sueli, bem-vinda. Agradeço. Adri. Então, crianças, Marcinha, minha querida amiga, bom tê-la por aqui. Então, crianças,
esse reencontro com a gente. É o que todos nós esperamos poder, em algum momento dessa nossa encarnação, como a gente sempre tem dito, deste inevitável encontro com a gente mesmo. Clê,